Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Sintam-se todos muito bem, sintam-se bem acolhidos, bem-vindos e que a gente possa ter mais um bom período de estudo nesse momento. Agora vamos adentrar no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, fazendo a leitura das questões, fazendo comentários a respeito e tendo em mente a seguinte estrutura, né? Porque no Livro dos Espíritos funciona da seguinte forma: existe a pergunta, existe a resposta dos espíritos, posteriormente o comentário do Kardec, e aí para reflexão também vou dizer sobre aquilo, né, que já estudei ao longo de alguns anos no movimento espírita, e aí também todo mundo podendo entender, compreender e tirar daí as suas reflexões. Pois então, o Livro dos Espíritos começa falando a respeito de Deus. No caso, né, Deus infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. Então, a primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, né, na parte Deus infinito, se pergunta assim, pergunta 1, que é Deus? Respondem os espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui é bem interessante, porque ele pergunta que é Deus e não quem. Né? Então a gente já tira toda a questão antropomórfica. A pergunta é mais aberta. E assim é melhor, né? Porque tu já não está fazendo nenhum direcionamento. Se a gente pensar, por exemplo, na cultura romana, existiam vários deuses. E esses deuses eram, na verdade, muito parecidos com a gente, né? Os deuses eram coléricos, raivosos e assim por diante. E aí, Kardec, né, ao estruturar o Livro dos Espíritos, né, sendo codificador, a gente já chega nessa questão, né, sobre Deus e o fato de ser a causa primária ou a causa primeira de todas as coisas. Então, esses aspectos são sempre interessantes a gente refletir, porque decorrente dessa questão a gente pode imaginar outras até, por exemplo, em que momento começou a criação, né? Como é que pode existir algo que existiu sempre, né? Tipo, porque nós somos imortais, mas nós não somos eternos. Eterno apenas Deus. Ou seja, Deus sempre existiu. E, e isso é até de uma certa forma conflitante, porque a gente começa a entrar em um assunto, né, como em outras questões também do Espiritismo, que eu volto a enfatizar, o Espiritismo não é a verdade absoluta, né? A gente não está com a última palavra a respeito de tudo, não. Aqui é um conhecimento, que ele está numa gradação e, com certeza, com o passar dos milênios e, enfim, e os estudos, né, que sempre vão evoluindo, a gente vai compreendendo cada vez mais a complexidade das coisas. E sempre de forma incremental, ou seja, da mesma maneira que tu aprende as operações básicas da matemática, quando tu vai para um conhecimento, né, seguinte, superior, tu não desfaz, né, tu não deixa de utilizar as operações básicas, né, por exemplo, na matemática. Então, a gente começa a analisar sobre esse aspecto, né, que o espiritismo é mais uma elaboração, né, do conhecimento humano e não tem a pretensão, né, de querer dizer que tudo sabe ou que vai responder tudo até pelas limitações da nossa inteligência nesse momento de evolução. Então, mas ao mesmo tempo, né, que não é a última palavra, ele também traz reflexões interessantíssimas, pois aqui já anula, por exemplo, a visão de que poderiam existir outros deuses, né? Não, Deus é o Deus único. Ele é a inteligência suprema, então não existem outros deuses, né? Deus nunca foi criado. Deus sempre foi Deus, né? E ele sendo a inteligência suprema, depois a gente vai decorrendo, né,
explicando mais esses aspectos, né, também de Deus na sequência. E aí a gente começa a perceber como o nosso entendimento ainda é limitado mesmo. Pois é complicado tu definir alguma coisa que sempre existiu, né? A gente vai ver depois, que nem a próxima pergunta, que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. A gente pensando na própria questão do tempo, né? O tempo é infinito. Como assim algo é infinito, né? O tempo é infinito, o espaço é infinito, o universo é infinito, né? A gente até fica assim perplexo, pois mesmo nós já sendo imortais, né? Ou seja, a gente vai existir agora e daqui para frente vamos sempre existir. A gente imaginar que nunca vai ter um fim já é algo que nos causa, né? Até uma certa estranheza, tu pensar que algo sempre vai existir a partir desse momento. Mas é mais complexo ainda imaginar que algo sempre existiu. A gente fica num raciocínio circular, né? Mas como assim? Tu até consegue, é mais fácil compreender desse momento para frente, ok? Mas e como assim sempre? O tempo sempre existiu, Deus sempre existiu, o universo é infinito, porque daí a gente começa a pensar, não, mas tem uma borda, não, aqui termina o universo, tá, mas se termina o universo em determinado ponto, o que que há depois desse ponto, né? O que que há além dessa borda? É o vazio? Bom, se é o vazio seria alguma coisa. E aí a gente entra em questões que realmente a gente não tem ainda condições de compreender. Então, esses aspectos, né, ao invés de fazer com que a gente se sinta pequeno, na verdade, mostra também um lado de que a gente ainda pode aprender muitas e muitas coisas. E também ter em mente a seguinte questão, né? Que mesmo que a gente evolua muito e ainda há muito a se caminhar, a gente nunca vai ser nem perto da inteligência suprema que é Deus. Porque a nossa inteligência ela é limitada. A gente consegue chegar no que o Espiritismo chama de perfeição relativa, ou seja, porque perfeito em todos os atributos, né? Apenas Deus. A gente tem uma perfectibilidade relativa, né? Dentro do que a condição humana permite. Mas sempre acima de nós estará Deus. Então, a gente até pode pensar, né, em decorrência disso. Bom, então existem coisas que o nosso entendimento nunca vai alcançar porque a gente não é Deus. E sim, né, não há nenhum problema disso. Eu até, agora, claro, continuando isso como opinião minha, esses aspectos, né, do tempo, do espaço infinito, talvez seja uma das questões que mesmo que a gente consiga, né, caminhar um pouco mais além nesse entendimento, sempre a gente vai chegar num ponto que a gente não consegue ir além. Mas, volto a dizer, né, em vez de a gente se melindrar com isso ou, né, se diminuir com isso, na verdade isso só mostra a complexidade, né, de Deus né, e da sua obra, né, que é vastíssima e dos próprios atributos que a gente também vai estudando aqui na sequência. Tem uma observação também a respeito da palavra primária, que dependendo da tradução poderia ser a causa primeira. Mas, enfim, a ideia principal, né, indo para o objeto, né, para o fundo da ideia, é que se algo existe, foi criado por Deus, pois ele é a inteligência suprema. Ele que causou, né, ele é a causa primária, a causa primeira. Se algo existe, tudo que existe é decorrente de Deus, né? E aí a gente pode pensar, bom, mas o ser humano não cria? Sim, ele é co-criador. Ele cria a partir das coisas que Deus nos deu, né? Então, o ser humano, quando faz as suas obras, né, por mais que sejam complexas e belíssimas, sempre é utilizando, né, os elementos que Deus criou. Então, esse é o nosso papel né, na questão da eternidade, né? Esse é o nosso, digamos, nosso objetivo, né? A evolução e fazer a participar da cocriação, né? Enquanto seres perfectíveis, né? Que a gente está muito longe desse ponto, mas ao mesmo tempo, né? A nossa inteligência ainda tem muito a se desenvolver. Pois bem,
dando seguimento, já foram lidas as questões 1 e 2, né, que fala sobre Deus e a questão do infinito, né? Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Responde aos espíritos. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, Kardec, a respeito dessa resposta, coloca ainda: Deus é infinito em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Aí é uma situação bem interessante, novamente, porque a gente está tentando compreender algo com a cognição que a gente possui. Fazendo um exercício, né? Imagina se a gente fosse falar com, por exemplo, uma pessoa que é cega de nascença e pedisse para ela conceituar, né, ou falar sobre a luz e as diferenças das cores. Como é que ela falaria sobre isso? Ela tem uma limitação óbvia, né, que é a questão visual. Como é que ela vai distinguir as cores, né? Como é que ela vai falar sobre isso? Aí a gente pode pensar da mesma forma. Por exemplo, um outro exemplo. Se a gente falar, por exemplo, que os índios falem sobre o cinema. Né? Pensem numa tribo de índios, né, nos anos 1500 no Brasil. Né? Se fosse possível fazer uma máquina do tempo, chegar ali, mostrar para eles, né, um filme e pedir que eles falassem sobre esse filme. Olha quantas camadas de tecnologia existem, né? Por exemplo, para ser feito um filme, para tu contextualizar, né, que é uma história, enfim, ou então a gente pegar, né, a gente falar sobre, enfim, qualquer coisa que seja complexa e voltar num determinado momento da humanidade. A gente, por exemplo, fosse possível pegar um aparelho celular e levar para alguém lá na Idade Média também, novamente. Como é que ela conseguiria explicar que a gente faz ligação de um ponto ao outro, a questão da eletricidade, né, que foi possível carregar o equipamento? Faltariam muitas roldanas cognitivas, né, muitas dificuldades, né, pelo entendimento da época. E se a gente já consegue observar que seria difícil, né, até para nós mesmos, que enquanto usuários de tecnologias, talvez a gente mesmo não consiga definir e explicar como as coisas funcionam, imagina se a gente voltasse no tempo e tentasse explicar para as pessoas, né? Provavelmente a gente não seria compreendido, porque as coisas, né, para fazerem sentido, ela tem que existir a maturação, a busca do conhecimento em várias áreas. E aí, aqui se fala sobre a pobreza da linguagem humana, que ela é insuficiente. Ou seja, como é que a gente vai definir alguma coisa que está além da compreensão humana, que está acima da linguagem? A gente fica assim. Por um lado é complicado porque a gente consegue ver que a nossa potência mental, nossa potência intelectiva, ela não é infinita. Então a gente não consegue dar conta de explicar tudo. E aí Deus é justamente um desses aspectos. Porque o Kardec fala, por exemplo, Deus é infinito em suas perfeições. Então, Deus tem várias perfeições. E Ele é infinito nelas. Né? Porque ninguém vai superá-lo em bondade, misericórdia, enfim, em justiça, em qualquer atributo. Né? Nunca vai ser possível isso. Mas tu pensar em algo infinito, né, e fazer um paralelo com o que a gente conhece é sempre muito difícil. O termo de comparação é muito complexo. Enfim, a gente começa a perceber como o ser humano ele é pequeno, e ao mesmo tempo que é pequeno, muitas vezes quer assumir o papel de Deus. Ele quer se colocar em uma situação que não é condizente com a sua própria realidade, né? Porque
uma vez que ele não consegue explicar algumas coisas, mas enfim, também a gente não pode negar que o ser humano é muito hábil, muito inteligente, muito capaz. Muitas vezes a pessoa quer se colocar num patamar, né? A gente vê isso muito na sociedade, né? Enfim, com as mazelas morais que existem, de arrogância e tudo. E muitas pessoas debochando de uma eventual existência de Deus. Mas, na verdade, será que a pessoa consegue refletir sobre o grau de desconhecimento que ela possui da realidade? Né? Porque quando qualquer sujeito começa a estudar, a gente começa a perceber aquele fenômeno que é o fenômeno da ilha. Ou seja, se a gente imaginar uma ilha, o que a gente conhece, né, digamos, seria a borda da ilha. Né? Então a gente tem um determinado conhecimento. E aí se a gente aumenta, né, digamos que a gente aumenta, a gente consegue aumentar, a gente consegue expandir o nosso conhecimento. A gente começa a ir além. E aí, então, retomando, só para clarear, temos a ilha. A gente imagina um determinado tamanho de ilha. A ilha em si é o nosso conhecimento. Vamos chutar aí, por exemplo, 10 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do nosso conhecimento. E a gente tem as bordas dessa ilha, né? Que é o desconhecido, que seria onde o oceano toca, né? Mas aí a gente aumenta a ilha. Em vez de 10 quilômetros quadrados, são 100 quilômetros quadrados. Ou seja, bom, mas o conhecimento aumentou bastante. Porém, ao aumentar a ilha, aumentou o conhecimento, a gente também tem um paradoxo. A gente começa a perceber que tem muitas coisas que a gente desconhece. No caso, a borda dessa ilha aumentou. Aumentou nessa proporção de 10 para 100. Então, a gente, ao mesmo tempo que aumentou a quantidade de conhecimento, né, factual que a gente tem de algumas situações, ao mesmo tempo a gente começa a se dar conta que muitas outras a gente desconhece. Então, a mesma coisa a gente pode pensar sobre Deus. Porque por mais que a pessoa vá aumentando o tamanho da sua ilha de conhecimento, aumentando, aumentando, expandindo, se a pessoa tiver o exercício de raciocinar bem, né, e Sócrates já foi muito feliz nesse aspecto, né, ao dizer só sei que nada sei, né, que na verdade é uma metáfora para explicar a condição de que perto de tudo que existe, o conhecimento que nós temos é ínfimo, né? Por isso que só sei que nada sei, ou seja, eu sei muito pouco a respeito de tudo. Apesar de ter uma inteligência, né, no caso de Sócrates, primorosa, privilegiada, ele começa a perceber que é muito maior a quantidade de coisas que ele desconhece. Então é sempre necessário esse exercício da própria humildade para a gente verificar, né, de forma bem lógica, que a gente, em muitos aspectos, a nossa inteligência não vai dar conta de explicar, nem a pessoa mais inteligente aqui da Terra poderia explicar determinados aspectos, mas ao invés de se entristecer com isso, na verdade é um convite para que a gente admire a complexidade, a beleza da vida, de Deus em si mesmo, e aí a gente consegue aos poucos também nesse exercício de humildade, se manter aberto às experiências, né, mentais. Ou seja, porque uma vez que tu julgue, bom, eu sei tudo, né? Não há mais o que aprender. Então, se não há mais o que aprender, tu automaticamente tu não permite uma entrada de algo novo, né, de um conhecimento novo. E como é que vai ser possível, né, ensinar algo para alguém que já sabe tudo? E aí, tendo essa postura humilde de reconhecer as limitações, né, que se tem nos diversos campos de conhecimento, não só religioso, mas em qualquer outro campo, abre-se, logicamente, a possibilidade de enriquecer, de incrementar o conhecimento. E é isso o que o Espiritismo também trabalha nesse sentido. Porque ele diz que a obra espírita não está pronta e acabada. Não, justamente pelo contrário. Existem, né, as obras basilares, né, trazidas por Kardec, né, aliás, melhor, compiladas por Kardec. Ela é uma base sólida, né, para a gente poder, a partir dessa base, ir incrementando o prédio, mas nunca abrindo mão dessa base sólida, né, que é o Pentateuco, né, as obras básicas do Espiritismo.
o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Médiuns. Então, são essas 5 obras básicas, né? Que a partir delas, né? Estamos estudando presentemente uma, então é a partir dessas 5 obras que a gente consegue, né, entender de forma bem, digamos assim, bem prática e bem profunda os diversos aspectos que compõem a doutrina espírita, né? O aspecto científico, religioso e filosófico. Ou seja, as 5 obras, citando novamente. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, esse é o Pentateuco Espírita, né? Então, a gente vai estudar todas essas obras, né, com o passar aqui das semanas, dos dias aqui nesse canal, e fazendo com que o nosso cabedal de conhecimentos vá se ampliando. Então vamos continuar dando sequência à leitura, né, de O Livro dos Espíritos. Agora, vamos ler a respeito das provas da existência de Deus. Então, é a pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. A respeito disso, Kardec comenta então. Para crer-se em Deus, basta silêncio orar sobre as obras da criação. O universo existe, logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Aí eu acho muito interessante, né, esse ponto, porque a gente verifica, por exemplo, um prédio. Se há um prédio, alguém fez esse prédio, alguém mentalmente elaborou o conceito desse prédio. Aí a gente vai querer atribuir que todo o universo e a sua complexidade teria como o nada. E a gente pode pensar, bom, mas será que pode existir coisas inteligentes e altamente complexas provindas do nada? Né? É a mesma coisa que a gente imaginar, eu não me lembro qual autor que faz uma analogia, é a mesma coisa que a gente colocar, por exemplo, dentro de um trem, 2 trens, né? No trem A e no trem B. E aí a gente coloca eles em lados opostos e coloca argamassa, coloca tijolo, coloca areia, enfim, telha, cano, os fios elétricos, tudo o que seria necessário para fazer uma casa. E aí a gente colocasse ambos os trens vindo em direções opostas e em determinado momento se colidem. E dessa colisão decorresse uma casa perfeita, né? As paredes erguidas, a porta colocada no lugar, a janela no lugar, a fiação operacional, enfim, tudo certinho no lugar. Os vasos, as plantas, tudo que há dentro de uma casa na mais perfeita ordem. A gente já pensa, bom, mas isso não faz sentido, né? Como é que isso pode acontecer? E muitas vezes a ciência vem com essa teoria, que foi o Big Bang, que houve uma grande explosão e decorrente dessa grande explosão se formaram os planetas, se formaram as coisas e que Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, isso é tudo fruto, entre aspas, do acaso. E já o Espiritismo não entende assim. O Espiritismo acredita que, né, como eu já disse nas primeiras questões, que Deus, Ele é o Criador, né? Ele é a causa primária de tudo. Tudo que tu imaginar que exista, Deus foi o Criador disso. Então, e também a própria questão da ciência, né? Porque Deus não derroga suas leis. Então, a gente observando a realidade, a gente vê, por exemplo, um telefone celular. É como a gente imaginar que uma tecnologia complexa como o smartphone, né, veio do nada. Né? Então, a capinha do celular que reveste e protege veio do nada, a tela veio do nada, o sistema operacional do telefone veio do nada. Ou seja, pensamento mágico. Então a gente não aceita
que as coisas vieram do nada aqui, só que a gente aceita que isso pode acontecer numa escala muito maior, que é a própria formação dos planetas e do universo. Seguindo então para a próxima questão, que dedução se pode tirar do ensinamento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Claro, a gente pode pensar justamente nesse aspecto, né, também, né, de onde Deus, né, colocou as suas leis e tudo, né, tem uma outra questão do Livro dos Espíritos que diz que está na consciência a lei de Deus. Então essa percepção de que existe um ente superior seria inato. E aí justamente, e por que que isso, né, em todos os tempos, em todos os povos primitivos? Justamente porque não é uma questão, né, da cultura, é uma questão das pessoas. E como é algo que provém assim, né, de forma inata, isso demonstra realmente o direcionamento que todos têm instintivamente para, né, para buscar, né, esse poder superior. Dando seguimento, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Daí Kardec comenta: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. E aqui é o que a gente já estava comentando antes. É algo inato, né? Que tu vê em todos os povos. A seu modo, sempre tentando buscar um entendimento, né, das coisas, né? Sempre tendo aquela noção, até questões de espiritualidade, né, que nem os xamãs das tribos, né? Então, instintivamente, o ser humano percebe que não é só aqui, não é só esse corpo físico, que há algo além, né? A própria questão também da questão dos próprios mortos, né, de entender que, né, de falar com os guias espirituais, né, que nem os índios, né, os xamãs e em vários lugares do globo, mostrando que instintivamente as pessoas sabem que há o, digamos, o morrer, o desencarnar e que existe algo posterior, né? Então, se se algo fosse tão contrário, né, por que isso se daria em todos os povos, né, em toda a Terra? Então é um ponto bem interessante para refletir. Seguindo para a próxima questão, a número 7, poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Então esse comentário do Kardec, né, a resposta dos espíritos e posteriormente essa resposta do Kardec, deixa bem claro, né? O ser humano muitas vezes querendo renegar a Deus, né, tenta entender as coisas de uma forma diversa, mas no fim cai sempre, né, no raciocínio circular, porque tá, mas e quem colocou essas causas, né? Como é que a matéria ia ter dentro dela mesma essas propriedades, digamos, inteligentes para formar a complexidade do mundo? Então também isso veio do nada. Então é aquele mesmo raciocínio, né, de que tudo por uma simples e mera explosão de forma mágica, os atributos foram colocados na matéria e esses atributos geraram, né, a vida aqui na Terra, a complexidade do universo, enfim. A gente não consegue, no caso, perceber que é um raciocínio que não é coerente. Ou seja, realmente tem que ter uma causa primária. Né? Como é que as coisas vão se formar do nada? Como é que a complexidade vai surgir do nada? Né? Continuando, o item 8. O que se deve pensar da opinião
dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso. Outro absurdo, que em homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente, e demais que ao acaso, nada. E aí Kardec comenta: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então é aquilo, tu imaginar que, eu estou tendo luz elétrica na minha sala, foi o acaso. Tu não, imagina, tem toda uma rede de distribuição, tem a geração da energia elétrica. Tu vê a maneira, né, equilibrada com que tem a rotação do Sol, a rotação dos planetas, as estações. Tu colocar uma semente, né, uma semente super, hiper pequena e dentro dela toda a potencialidade para aquilo se tornar uma árvore e gerar frutos, o equilíbrio entre as espécies, né? Fora essas questões também, né, pode pensar da filosofia, né, da pessoa ter esse sentimento inato de que existe um Deus, e aí o ser humano sempre tentando procurar algum outro sistema, né, e não admitir o óbvio, não existe o acaso, né. Se a gente vê tudo, né, as coisas que existem no planeta revelam que existe um intelecto potente por trás disso. Como é que a gente vai renegar isso no âmbito do universo? Né? Então, vamos continuar a leitura, agora para a questão número 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Agora o Kardec comenta: o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Aqui são as questões de linguagem, né? Que nem comenta no final do comentário do Kardec. E a gente justamente vê esse raciocínio. Pela obra se reconhece o autor. Então a gente vê um escritor que nem, por exemplo, Dostoiévski, que tu vê que é genial. E aí a gente consegue, pela obra, depreender a inteligência do autor. A gente vê uma escultura, a gente vê um sistema filosófico, a gente vê a própria medicina, enfim, qualquer coisa, qualquer campo do conhecimento, e se percebe o quão profundo pode ser um tema, e aí a gente começa a tentar compreender, né, pela compreensão do pensamento, a gente vê como aquela pessoa é inteligente, como ela abordou bem aquele ponto. Né? Quando tu cria um carro, quando tu cria, enfim, qualquer coisas materiais mesmo, né, que a gente utiliza no dia a dia, né, as máquinas, enfim, um foguete para ir para a Lua, tantas e tantas coisas, a própria bomba atômica, que, enfim, que tem a ver com questões de física, a gente vê quanta potencialidade tem o ser humano. E se a gente consegue, né, criar tantas coisas fabulosas, como é que a gente consegue aquilo que é o mais fabuloso de tudo, que é o próprio universo, né? Como é que a gente pode, né, achar que isso é fruto do acaso? Né? Então a gente tem que olhar para o universo e pensar, meu Deus, que inteligência, né? Como tudo é complexo, como tudo é tão potente. E aí, justamente, a gente já comentou em algum momento, né, nos outros estudos, né, sobre o deísmo e o dataísmo, né?
muitas vezes o ser humano quer assumir o lugar de Deus, né? Então, o deísmo atribui que, né, existe uma força criadora que é Deus, e nesse outro aspecto, né, que nem é o dataísmo, se fala muito que, na verdade, o ser humano seria só consequência das conexões neuronais, que a alma não existe, mas é que a gente poderia pegar essas conexões neuronais que produzem inteligência, compilar essa inteligência num computador e colocar essa inteligência seja num corpo físico ou então num corpo robótico, ou ainda, né, colocar na nuvem, né, uma estrutura de computação e aí digamos, esse ente, né, essa pessoa viveria. E aí a gente vê que novamente é o ser humano querendo tomar, né, tomar o papel de Deus, né? Não que não existam essas coisas, enfim, né, existe computação em nuvem, existem uma série de tecnologias, mas no fim é o ser humano, né? A própria questão da clonagem, né, de animais e outras questões, mas a alma, né, essa sim, criada por Deus, que não é fruto, um mero fruto de conexões neuronais, né, que explica, né, a criação das coisas, né, pela inteligência humana, a gente consegue perceber enfim, a gente já comentou sobre a mediunidade, experiências de quase morte, porque como é que tu vai explicar, né, que as experiências, né, que as pessoas têm de ir, por exemplo, né, pegando uma EQM, né, uma experiência de quase morte, ela verificar situações em outros continentes, né, tu tomar contato com pessoas, né, no plano espiritual que foram teus familiares e daqui a pouco tu voltando, né, ao planeta Terra, né, o teu corpo não desencarnando, tu conversa com outras pessoas e elas te confirmam que sim, aquela pessoa existiu, que teve contato com ela. Daqui a pouco te conta uma história a respeito disso e para ti faz todo sentido. Ou seja, tu de fato encontrou um irmão biológico, algum parente, né, que tu não pôde conhecer. E, enfim, a gente consegue pensar em vários aspectos. Eu já também citei aquele livro, se não me falha a memória, é Uma Prova do Céu, que também fala sobre um neurocientista, né, que era ateu, não acreditava em nada, e aí com o desdobramento da obra, ele do ponto de vista científico, né, ele consegue entender que sim, ele passou por uma experiência de quase morte, e que sim, existe algo além do corpo físico, né, existe um plano espiritual, ele tendo ido a esse plano, tendo tido experiências e ficando ciente dessas experiências. Ou seja, existe alguma coisa além, né? Além do corpo. Porque nesse livro fica muito patente que não haveria como estar sendo, entre aspas, produzido uma consciência ou aquilo ser algum tipo de descarga, né, elétrica do cérebro, enfim. O cérebro estaria, digamos assim, em termos científicos, completamente desligado. Então tudo aquilo que ele estava experimentando seria fruto, de fato, de uma experiência extracorpórea. Então recomendo essa leitura do livro. Em algum momento também a gente pode fazer o estudo, né, porque é uma obra muito interessante. Enfim, são tantos e tantos aspectos, né, que a gente pode avaliar e chegar a essa conclusão, né, que, enfim, o ser humano não é, né, não vai tomar o lugar de Deus, né, ele é a criatura, não o criador. E é justamente essa posição humilde, né, que a gente deve adotar, né, porque se a gente percebe com a nossa inteligência, né, que existe um universo e a sua magnitude, né, utilizando a lógica, a gente vê que então essa inteligência é muito mais potente que a nossa. Porque por mais que a gente crie coisas fantásticas, nunca vai chegar nem perto do que é o próprio ser humano e o próprio universo. Então, a gente vai encerrando por aqui essa parte dos estudos, né? Então, foram lidas as questões de 1 até a 9. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar na parte dos atributos da divindade, que daí começa na questão número 10.
Eu agradeço a todos que estiveram até esse presente momento estudando aqui todas essas questões, né? E se gostou, né, dê o curtir, né, dê o like. Também a gente convida a todos que façam o compartilhamento do conteúdo para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. E pedimos então, mais uma vez, a bênção de Deus, da espiritualidade amiga, para encerrar essa atividade de estudo e que todos tenhamos uma ótima semana, né, com muito equilíbrio, com bons pensamentos e boas intuições. Que assim seja.